Saudações, comunidade jurídica! Estamos dando início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que vai convidar as maiores autoridades do universo jurídico brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Clodoaldo Patti Filho, advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo na turma de 1978. Dr. Clodoaldo também foi presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, tendo advogado em especial nas áreas de liberdade de imprensa e de família. Você é nosso convidado. Passa a vinheta. Pessoal, nós tivemos um problema de ordem técnica e nós perdemos cerca de 2 minutos da fala do Dr. Clodoaldo logo no início, no qual ele estava mencionando a relação de amizade com a doutora Rosana Chiavassa, que foi a pessoa que indicou o nome dele para que eu fizesse esse convite para participar aqui do nosso Falando Direito, e também sobre uma personalidade importante do Tribunal do Júri, que é o Dr. Hermínio Marques Porto. E nós perdemos apenas 2 minutos. Mas agora a gente vai dar sequência nesse papo. O papo está muito interessante, não perca. De saudosíssima memória e lembrança, o professor Paulo Zé da Costa, em Direito Penal, que era uma referência e até hoje é uma referência. O doutor Hermínio era o grande patrono lá da universidade onde eu me formei, na Unip. Isso. Eu conhecia, eu fiquei muito amigo do filho dele, o Júnior, o filho do Dr. Hermínio Marques Porto. Ele, a Thaís também, uma Universidade Paulista, colega, a Unip. Então, ele foi, acredito eu, que o maior responsável pela criação do curso de Direito na Unip. E ele era um devoto da defesa da liberdade do júri. O júri é o ponto máximo que a gente imagina a advocacia. Ele é uma lenda. Deixa eu contar uma história. Eu fui com o Dr. Hermínio Marques Porto Júnior para fazer um curso na Universidade de Coimbra, com a Unip. Eu era estudante. Certo. Quando nós chegamos lá em Coimbra, a forma que nós fomos recebidos, eles falaram: vocês são alunos da Universidade do Dr. Hermínio, que o Dr. Hermínio... Uma referência. Nós somos tratados assim por conta do Certo. Dr. Hermínio de uma forma que marcou na minha mente. Ele, com a simplicidade dele... Em Coimbra, né? E ele levava a turma, os seus alunos, quase como filhos, né? Sim. Então, não há colega que tenha passado na faculdade, passou pelo Dr. Hermínio, que não o reverencia. Sim. Então, foi um período muito bom. A soberania do júri, isso era muito discutido. Na verdade, até hoje, a sociedade discute esses aspectos, porque tem particularidades que não tem até mais. Como a gente está aqui para contar causo, Isso, causos. vou contar um causo interessante. Boa. Certa feita, o maior tribuno que eu conheci foi Valdir Troncoso Pérez. E o velho Valdir, aliás, o filho dele também foi meu colega de turma, o Moacir, grande desembargador hoje. O velho Valdir, ele era um aficionado do Jockey Club. Ele adorava o jockey, tinha os cavalos dele, ele fazia suas apostas. E, uma certa feita, uma senhora, ele tinha escritório ali no centro, próximo ali do Ministério Público, atrás da São Francisco, agora não me foge o nome, e uma senhora o procurou. Doutor Valdir, o meu filho matou, está sendo acusado, está preso. O que ele fez? Ele deu 7 facadas na mulher. Pô, mas isso é indefensável, não tem condições. A senhora mesmo está dizendo que o que ocorreu, né? Uhum. Não, doutor Valdir, mas, pelo amor de Deus, me disseram, só o senhor pode salvar o meu filho. Ele falou: olha, o seu filho é indefensável. E dispensou a senhora, não tem condições. Isso era numa segunda-feira. Na terça-feira, a senhora voltou. Na quarta-feira, a senhora voltou. Até que, na sexta-feira, o júri era domingo.
Júri, aí já era um grande problema. O júri domingo, quando tem corrida no jockey. Então, ele tinha que abrir mão do domingo dele. Sim. E tinha que abrir mão do jockey. Então, esse era o principal entrave. E a senhora se plantou, eram 7 horas da noite, ele contava isso. As senhoras ali esperando, mas a senhora está ainda me esperando aqui. Doutor Valdir, eu só saio daqui quando o senhor disser que vai fazer o júri do meu filho domingo. Bom, ele não teve outra situação. Tá bom, domingo, 9 horas da manhã, eu estou lá em Barueri. E foi para lá. Aí chegou, parece, conversou um pouco com o promotor, porque diante das evidências, falou, vamos fazer um júri rápido, porque eu tenho que ir para o jockey. Hoje é domingo, eu tenho que tomar uma. Pô, vamos fazer uma coisa que seja mais prática. Vamos abrir mão de réplica, de tréplica, não precisamos falar 2 horas, vamos falar tal. O promotor fez questão da leitura de páginas e páginas dos autos, detalhes. Bom, lá foi ele para o júri, né? O maior orador que eu já ouvi, Valdir Troncoso Pérez, de um coração fora de série. Aí o velho Valdir foi e absolveu o rapaz. Absolveu o rapaz. Uma coisa que causou... Ele absolveu. O cara deu 7 facadas e absolveu o cara. Aí, terminado o júri, já altas horas da noite, tinha, até recentemente, em frente ao Fórum de Barueri, como sempre tem um barzinho, né? Sim. Terminou o júri, ele foi tomar um café no bar. E tinham 3 ou 4 jurados lá, né? E ele falou, pô, você foi jurado? Foi jurado. Pô, e vocês estão convencidos realmente que o rapaz é inocente? Que ele não matou? Um deles virou e falou, doutor, até que ele demorou muito para matar essa vagabunda. Meu Deus. E absolveu. Então, esse era o velho Valdir. Os júris que ele fazia no primeiro tribunal, no segundo, que ainda era onde é hoje o TJ, o plenário, né? Hoje diversificou tudo, nós tem 10 plenários de júri. Quando havia um júri, havia uma movimentação no meio acadêmico, e sabia que ia Paulo Zé da Costa, Leonardo Frankenthal, Valdir Troncoso Pérez, que foi ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Então, são personalidades do mundo do direito. Então, os estudantes eram ávidos por assistir um júri desse. Tinha distribuição de senha. Aí combinava, você vai e fica 1 hora. Aí você sai da senha, eu fico mais 1 hora. E havia um revezamento, porque eu mesmo fui jurado num júri, não era de repercussão, mas calhou, né? E o júri durou 2 dias. É um desgaste muito grande. Mas eu participava realmente olhando pelo lado pedagógico. Como acadêmico de direito, aquilo fazia parte da formação, da minha formação. Então, era necessário viver aquilo, né? E eu cheguei a fazer alguns júris. Eu fiz um júri em São Caetano, que foi também curioso. O rapaz tinha a Avenida Goiás, e ele estava com um fusquinha parado aqui, e ele fez uma conversão, assim, no meio da avenida, e desse lado tinha um posto. E quando ele fez essa conversão, ele atropelou um rapaz que estava na calçada, na entrada do posto. Aí foi a júri. Por sinal, quem me pediu para fazer esse júri era um ex-juiz de direito lá da comarca, doutor José Luiz Tolosa, de Oliveira Costa, que precocemente se aposentou, não deveria ter feito isso, meu contemporâneo de faculdade. Não, Clodô, vamos fazer o júri, você vai fazer o júri, preciso de você. Eu fui. Aí, o Fusca era verde, e a testemunha insistia em falar que era vermelho. E, naquela época, falava-se muito, quando estava vindo o grande prêmio
para o Brasil, de Fórmula 1, né? Eu falei assim, pois é, nós estamos diante de um fato inédito. Pela primeira vez eu estou sabendo que houve o Grande Prêmio de São Caetano e que a Ferrari estava aqui na pista, porque ele diz, o carro era verde, e ele está dizendo que era vermelho. Então, tem uma Ferrari aqui que atropelou nessa velocidade, que ele está dizendo que estava não sei quanto por hora. Então, estamos em um fato inédito. Eu não sabia. Algum dos senhores sabia que tinha o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Caetano e a Ferrari estava aqui? Eu absolvi. 4-3, mas absolvi. Pela miopia do outro. Não, pela miopia não. Pela... Como é que é quando a questão de cores, como é que fala? Daltônico. Daltônico. A testemunha era daltônica. O tribunal do júri é algo apaixonante, né? Eu não milito nessa área, mas eu olho sempre e falo, poxa, aquilo é o clímax mesmo. O júri, eu digo muito, e já repeti várias vezes, toda a minha andança pelo interior, em palestras da OAB, eu digo que o júri é a fotografia que o estudante tem em mente, como ele entende que o júri a advocacia é aquilo. Sim. A advocacia é aquilo. Mal sabe ele que a advocacia requer muitos pares de sapato, a barriga cresce, empinando nos balcões. Hoje está um pouco modificado isso, né? Hoje está um pouco modificado. Mas, infelizmente, modificou. Porque, com a modernidade, com essa tecnologia, pode ter facilitado no volume de papel, na movimentação de papel, tal, mas a tecnologia prejudicou o convívio forense dos advogados. É verdade. Então, é difícil, porque antes nós íamos ao fórum, não sei se você pegou essa fase, espero que tenha pego, íamos ao fórum, passava-se uma tarde no fórum. Sim. Encontrava um colega de turma, conhecia um outro colega, até o adverso era muito bem... havia uma convivência amistosa. Não, eu vivi nisso. Eu já tenho 20 anos de advocacia. Olha aí. Né? E eu carreguei muito processo. Então. E era bom que você encontrava, né? Eu, desde quando eu sou estagiário, eu ia no fórum e encontrava os outros estagiários. Com aquelas fichinhas, né? Com as fichinhas e tudo mais. Subia naquele João Mendes e vinha de cima para baixo. De cima para baixo. Vara por vara. Eu fiz bastante isso. Com muita paciência, né? Muito. E as filas, né? E as filas. Hoje, quem está entrando na advocacia nos últimos 10 anos não sabe o que é isso. Não sabe. Você me falou do João Mendes. Tem um caso engraçado. Eu fui procurado... Não, o primeiro caso que eu tive, formado com 1 mês de escritório, na área de família, um amigo retornou dos Estados Unidos e me procurou. Pô, Clodoaldo, você está advogando? Pô, estou advogando, pô, pelo amor de Deus. Não, eu quero marcar uma consulta com você. Falei, pois não. Aí ele veio, olha, eu me casei e estou nos Estados Unidos há 5 anos e a minha esposa está aqui, nós não temos mais nada. Foi uma separação informal, consensual, e nunca mais nos vimos. Nunca mais nos vimos. Mas tá bom. Não havia bens, não havia questionamento nenhum. Naquela época era separação judicial. Sim. Não tinha divórcio. Então marca com ela, já está tudo certo, você já conversou com ela, marca, vem aqui os dois, a gente conversa, assina as procurações, e eu dou a entrada e a gente resolve isso para você. Tá bom, marcaram. No final de tarde, 5 horas da tarde, o casal chegou, e depois de 5 anos que não se viam. Conversei, expliquei. Depois de meia hora, ele falou assim, Clodoaldo, você me dá licença? Teria uma sala para eu poder conversar com ela? Eu falei, fique à vontade, fique à vontade. E lá foram os dois conversar. Ficaram mais de 1 hora conversando. Aí voltaram para a minha sala. Clodoaldo, é o seguinte,
nós vamos nos reconciliar e vamos casar de novo. Eu falei, não é possível, a minha primeira causa. Pô, eu estou aqui para fazer separação, agora estou fazendo união de casais. Bom, assim foi, eles se reconciliaram. Aí, quando foi uns 2, 3 dias depois, eles me convidaram para jantar no Terraço Itália, que eu seria o padrinho da reconciliação, da reunião deles. Então, esse foi o primeiro caso, que ao invés de fazer a separação, fiz a reunião do casal. Então, eu comecei bem, né? Então, já perdi um pouquinho de honorário. Perde um pouquinho. Mas tinha uma professora de Direito de Família na faculdade que ela falava que, especificamente nessa área, a gente tem uma responsabilidade ali de tentar reconciliar quando é possível, né? Conversar. Ela sempre insistia muito nisso, né? Eu acho que a conciliação é a velha história. Sempre é melhor um bom acordo do que uma grande demanda. Sim. Hoje eu tenho pena, porque quando você é procurado por um cliente, a pergunta é fatal. Primeiro, 2 perguntas. Doutor, quanto fica? Sim. Quanto tempo dura? Quanto tempo o senhor resolve isso para mim? Aí você fala assim, olha, na primeira instância aqui vai uns 3 anos. Depois vai ter recurso, vai mais uns 2 anos, 2 anos e meio. Se não tiver recurso, em segunda instância, tribunal pleno, essas coisas, STJ, TJ, bom, se não tiver, talvez em 6 anos isso se resolva. 6 anos, doutor? Ah, tá bom. Então eu vou falar com a minha mulher. Vou conversar com ela, depois eu aviso o senhor. Nunca mais volta. Por 6 anos, ainda tem que pagar para aturar 6 anos de briga. Não é? A morosidade da justiça, infelizmente, ela conspira contra o advogado e contra a harmonia da sociedade. Sim. No meu modo de ver. Tive um caso também na área de família, esse foi muito emblemático, e não faz muito tempo. Um casal, um grande empresário, um executivo de porte, era apaixonado pela mulher, mas ele não falava, não expressava esse amor todo. E o que aconteceu? Ela arrumou um outro candidato, né? E ele ficou abaladíssimo. Aí ela, uma morena linda, de olhos verdes, muito bonita. E ele ficou abalado. Mas ela queria a separação. Então, tá bom. Foram no escritório, conversamos, acertamos tudo. E ele morava no Rio de Janeiro. Falou assim, olha, no dia que vocês determinarem, eu vou dar entrada, aí já era o divórcio. Eu vou dar entrada, e o ritual é o seguinte, eu dou a entrada, um assistente meu vai para o fórum, vocês vêm aqui para o escritório, nós vamos para o fórum, ver onde caiu a distribuição, aí vamos passar pelo Ministério Público, depois vamos ao juiz, só que é um encaixe na agenda do juiz, porque não é? Eu nem sei se hoje ainda continua. Porque agora é tudo virtual. Agora não está tendo nem passa mais, já homologa direto. Já homologa. Mas eu fazia também dessa forma. Bom, já distribui e já vai para o fórum. Isso, vai direto. Bom, ele vinha do Rio de Janeiro. 9 e pouco da manhã ele me liga. Ô, Clodoaldo, estou aqui no Santos Dumont, e o aeroporto está fechado. Você acha que vai dar tempo? Vai dar tempo, sim. Pode vir, tranquilo. Logo vai abrir o aeroporto, não tem problema. Bom, isso foi. E ele ia me falando, ia me ligando, para ver se eu falava. Não, então faz o seguinte, deixa para depois, vamos marcar outro dia. E eu firme com ele. E eu tinha dito isso. Ó, vocês vejam bem, que se eu chegar lá, na frente do juiz, e você titubear, vou dar um pontapé no seu calcanhar, que você vai sair mancando, né? Brincando, né? Bom, e ele querendo um apoio meu para ele não vir, né? Não, tá ruim, não. Não, você pode vir, sai daí. Clodoaldo, são 11h20, vai sair o avião agora. Pode vir tranquilo. Vem para cá, vem aqui para o escritório, sua ex-mulher está chegando aqui também, e a gente se encontra e daqui nós vamos para o fórum. Tá bom. Ele chegou no escritório 15 para 1. 15 para 1.
Ele estava de bota preta, calça preta, uma malha preta, uma jaqueta preta e um chapeuzinho preto. E óculos escuros. Era o funério em pessoa. E ela chegou antes. E ela que estava firme na separação. Ela que queria a separação. Quando ela chegou, primeiro, ela me deu um abraço. Falou, Clodoaldo, estou morrendo de ansiedade, estou com medo. Falei, você tem tempo para passar o medo. Você resolve. Porque se nós saímos daqui, vamos para o fórum, é para acontecer, porque senão eu vou passar um vexame. Eu ainda não passei um vexame desse no fórum de jeito nenhum. Para ver se eu estava disposta. Bom, não, eu estou disposta. Então, vamos para o fórum. Ele chegou, fomos para o fórum. Um velório, fui no carro deles. Um velório, eu falei, meu Deus do céu. Bom, passou pelo promotor. O promotor fez aquelas observações, porque ele não vai deixar barato. Alguma coisa ele acha que está errado. Sempre acha. Não é? Uma vez o horário, eles tinham 2 filhos menores e tal. Aí, vamos despachar com o juiz. A pauta estava lotada. Estava lotada. E tinha alguns encaixes. Certo? Eu era o segundo ou terceiro, ou talvez o último encaixe, não me lembro. Eu sei que esses dois, sentados no banco ali do corredor do fórum, em frente à sala do juiz, da sala de audiência, um chorava, o outro ficava quieto. O outro chorava, o outro ficava quieto. Aí os dois iam andar de mãozinha dada, cabeça encostada no ombro do outro, chorando. E chorava, e chorava. Falei, meu Deus do céu, que vai dar isso? E a audiência não acontecia. Quando deu umas 5 e pouco, fomos para a audiência. Chega na audiência, era um juiz conhecido, que era de Rio Preto. O pai dele, um grande advogado de Rio Preto, doutor Paulo Nimer, um dos maiores tribunos do interior de São Paulo, uma referência que eu até aqui presto uma homenagem ao grande Paulo Nimer. Aí ele, não me lembro o nome do juiz agora, acho que é Carlos, ele resolveu, porque existe isso na nossa carreira, quando um juiz amigo identifica o colega, ele resolve prestar as homenagens que você não merece. Não é? É verdade. E você, na maioria das vezes, também tem que retribuir na mesma moeda. Sim. Só que ele levou mais de meia hora falando das qualidades que eu não tinha. E eu tinha que, evidentemente, retribuir, né? Aí foi mais meia hora. Com isso, já eram 6 e pouco da tarde. Meu Deus. E os dois ali, funereamente, um olhando para a cara do outro. Finalmente, então vocês desculpem, mas o doutor Clodoaldo merece as recomendações. Agora, mas nós estamos aqui por causa do pedido de divórcio de vocês, né? Aí ele deu uma aula sobre o divórcio, das implicações, da repercussão familiar. Aí chegou na pergunta fatal. Bom, e a senhora? Vamos lá. A senhora está realmente convencida? A senhora está disposta realmente ao divórcio? É isso que a senhora quer? Porque se a senhora não quiser, aí nós vamos ter uma outra conversa. Não, eu quero. Ela foi firme. E o senhor? Tossia. Aí o juiz percebeu que ele estava dando uma falseada, né? Falou, olha, se o senhor quiser, nós podemos suspender a audiência e daqui 30 dias nós fazemos novamente, certo? Mas o senhor fique à vontade. Mas se eu perceber que o senhor está titubeando, eu transfiro a audiência. Eu dei um pontapé na canela dele. Falei, olha o que nós combinamos. Eu falei, não, eu quero. Vamos para o divórcio. Bom, teve uma passagem engraçada, nesse período que antecedeu a audiência, eles tinham ficado juntos, o casamento durou 12 anos.
E ele resolveu, lá do Rio de Janeiro, mandar para a esposa 12 dúzias de rosa todo dia. 12 dúzias de rosa todo dia. No segundo dia, ela me ligou desesperada. Rodolfo, o que está acontecendo com ele, que está me mandando 12 dúzias de rosa? Eu falei, porque 12 dúzias é o período, os 12 anos foi o período que durou o casamento, acho que deve ser isso. Pô, mas ele transformou minha casa num velório. A rosa tem um perfume, mas uma quantidade dessa de rosa... Nossa. Né? Pede para ele, pelo amor de Deus, para ele parar com isso. Se ele tivesse me mandado uma rosa em 12 anos, valia mais. Falei, que as 12, falei, pelo amor, para com 12. isso. O cara, bom, olha, foi muito engraçado. Bom, aí entreguei a ele a sentença. Ele falou, não, eu vou providenciar a verbação. Você tem que providenciar a verbação. Eu vou providenciar, tá bom. Passei na mão deles, acabou. Não, deixa o senhor no escritório. Não, pelo amor de Deus, isso já eram 7 e tanto da noite. Eu não tenho um colega aqui próximo, eu vou ali tomar um café com ele, bater uma conversinha. Eu não aguentava mais, com todo o respeito. Eu não aguentava mais. Aí eles foram embora e eu fui a pé para o escritório. O escritório era em frente à Igreja da Consolação, próximo ali. Aí, por um colega, um amigo, que foi quem me indicou a eles, anos depois eu vim a saber que ele não fez a averbação, o namorado que ela tinha arrumado, ela rompeu, e eles estão juntos até hoje. Olha. Estão juntos até hoje. Então, foi um divórcio que não se consumou. Formalmente não se consumou. Você acredita? Então, até fico contente, porque é um casal simpático, pessoa do bem, e graças a Deus que estão felizes, né? Então, na advocacia tem essas coisas, a gente tem que ter muita paciência em saber ouvir, saber entender a lágrima do outro, porque a advocacia realmente é difícil. A advocacia é difícil. Sim. Existe uma coisa muito importante que eu aprendi com o Valdir Troncoso Pérez, sobre os honorários. Ele falava, os honorários são sagrados, ou num bom cheque ou num bom contado. Hoje não tem mais o cheque, hoje é Pix. Hoje é no Pix. Hoje é no Pix, mas que passa na hora, hein? Senão eu acho que a valorização profissional é fundamental. Até hoje eu ia participar de um debate na OAB de Bauru sobre essa matéria, mas eu tinha que me redimir das faltas que eu tive com você, e se é para falar direito, eu tinha que estar aqui. Então, eu, mais uma vez, até me penitencio também com o pessoal de Bauru, mas não vai faltar oportunidade. Então, a advocacia, ela requer muita paciência, muita dedicação. Eventualmente, acadêmicos que estão nos assistindo nesse momento, vocês procurem ler muito, leiam muito. Não só para quem vai fazer direito penal, leia romances, leia cultura geral, tenha um vocabulário fluente, uma cultura múltipla, saiba se expressar, seja rígido com você nos horários, exija cumprimento de horário, primeiro, do seu respeito a você mesmo. Exija horário de estudar, horário de distrair é importante, uma distração é importante, o lazer. Mas, hoje em dia, o mercado é muito competitivo. Quem acha que já estudou muito, estudou a metade do que ele pensa. Sim. Então, a dedicação hoje, se você não se dedicar à sua formação, principalmente, 24 horas, e depois no exercício pleno da advocacia, que é uma carreira maravilhosa, mas quem vai tornar a carreira maravilhosa é você. Não espere dos outros o brilhantismo, o apoio que você gostaria de ter. É você que vai conquistar. Você tem que se dedicar. A advocacia, ela
é um romance que começa na sua vida. Ela vai ser cansativa. Ela muitas vezes vai te aborrecer, mas ela vai te dar alegria. A sua satisfação pessoal é ver um cliente feliz com o seu trabalho. Mas haja com muita lealdade. Não esconda nada do cliente. Seja sincero, porque você tem que conquistar a confiança dele. E ele tem que confiar em você. Você tem que confiar no cliente, o cliente tem que confiar em você. E, como eu falei, na parte de honorários, ou um bom cheque, ou um bom contado, ou um Pix, hoje é maravilhoso. Nos momentos que nós estamos vivendo, é fundamental. A remuneração ao trabalho é a essência, é a retribuição dos esforços que os seus pais fizeram para você chegar onde você está chegando. Sim. Então, exija de você e exija dos outros o mesmo respeito à sua carreira. Laudo, eu tenho duas coisas que eu queria que você falasse um pouco mais. Eu sinto hoje, estando aí plenamente no exercício da advocacia, que falta, muitas vezes, quando eu leio as petições dos colegas, eu vejo que faltou muito do apuro nessa parte da gramática, da boa escrita. Eu também. Sente isso? Isso é decorrência da pouca leitura. Não adianta o acadêmico que está hoje estudando, que tem uma prova amanhã, não adianta ele decorar. A decoreba não vai ajudar ele em nada. Ele tem que fazer estágio. Eu defendo que entrou na faculdade, no primeiro ano, vá fazer estágio. Vá para um estágio, peça de joelhos a um colega, a um amigo, bata na porta de 200 escritórios, mas vá trabalhar de graça, porque é aí que você vai aprender. Você vai carregar processo, você vai fazer pesquisa. A prática significa quanto na advocacia? A prática? Eu acho que a prática é tudo. A teoria, é lógico que é fundamental, mas a prática, se você não tiver uma perspicácia diante da situação que o seu cliente está vivendo, você tem que dar solução ao problema dele. E você tem que usar de todos os recursos legais, legítimos, em defesa dele, em defesa do seu cliente, que é para isso que você está sendo contratado. Você não precisa, não haja de má fé, não invente situações, não queira fazer milagre. Milagre você não vai fazer. E ninguém vai concordar. Porque o juiz também não é bobo. E, do outro lado, você tem um colega que deve saber tanto, ou igual, ou mais que você. Sim. Não é? Então, você também tem que respeitar o colega. Dá para menosprezar a parte contrária, né? Não pode menosprezar. Pode até acontecer uma falha, uma coisa sutil, uma filigrana qualquer do mundo do direito, faz parte. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Faz parte. Mas não que você tenha agido de má fé. Não haja de má fé. Seja claro, o cliente você conquista quando você é franco com ele. Não dá. Mas, doutor, eu quero que... Não dá, o senhor vai ter dificuldade. Não pode vender ilusão. Você tem que vender um bom trabalho. Lute pelo seu cliente, porque o seu cliente é a essência da sua vida. É com o seu cliente que você vai pagar o estudo do seu filho, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai também se aprimorar na sua formação jurídica, você vai fazer uma pós-graduação. Hoje, um colega que se forma e que se acha já uma autoridade no campo do direito, ele está completamente perdido, ele está iludido, ele está fadado ao insucesso, à frustração. Ele vai ser um frustrado. Quem não faz hoje vários cursos de especialização, não faz uma pós-graduação, um pós-graduação, quem não vai longe, não tem condições. Porque o mercado hoje, veja os grandes escritórios com 200, 300 advogados, uma beleza, é uma empresa. Talvez um dia você faça parte dela, mas para você fazer parte dela, você tem que ter uma formação muito rigorosa, porque, às vezes, por um detalhe, você é desclassificado numa seleção, por um detalhe. Então, seja rigoroso, estude,
Se você, mas eu estudei sábado o dia inteiro. É pouco. É pouco. Estuda no domingo também. À noite, no lugar de assistir o futebol, vai estudar mais 2 horas. Qual é o problema? É para o seu bem. Então, o estudo, a formação é fundamental. E, infelizmente, por falhas da formação educacional da nossa juventude, que tem uma péssima formação no ensino fundamental, no ensino básico, é o reflexo de tudo isso que nós estamos vendo agora. Sim. Né? Vamos voltar um pouquinho, então, já que você está tocando nesse assunto da formação. Certo. Queria saber como que você escolheu ir para o direito. Olha, eu escolhi para o direito, eu tive um momento na minha vida, eu queria ir para a política. Antes, eu queria fazer medicina. E eu acho que eu teria sido um bom médico. talvez melhor do que como advogado. Era um bom sonho que eu tinha. Mas, por uma série de circunstâncias, a vida foi me levando para o direito. E foi fundamental ter conhecido, no início dos anos 70, o professor Clóvis Ramalhete Maia. Era um grande jurista do Rio de Janeiro, natural do Espírito Santo, capixaba, uma figura folclórica. Chegou a ministro do Supremo, foi consultor-geral da República, foi ministro do Supremo, e era uma figura docíssima, uma inteligência. Ele foi autor da legislação da cidadania luso-brasileira e do mar territorial de 200 milhas. Com a cidadania luso-brasileira, ele foi recebido em Lisboa em carro aberto, passando aclamado pelo povo em Portugal. Aqui ele era conhecido no mundo jurídico, mas em Portugal ele foi recebido como personalidade. E ele me entusiasmou muito a ir para a advocacia. Ele falava: Pati, você será um diplomata. Eu falei: mas, doutor Clóvis, eu sou um monoglota, não tenho a menor chance de virar diplomata. Não, você vai aprender inglês. O inglês, naquela época, já era um grande avanço, né? Eu falei: doutor Clóvis, eu estou fora desse negócio de inglês comigo. Se very well aí, para mim não pega. Eu estou fora. Não, você tem que ser diplomata, você vai para o Itamaraty. Eu falei: se eu fosse para o Itamaraty, eu tinha que estudar tanto, eu não estava com muita paciência. Poderia até ter sido um ministro das relações exteriores, que temeridade para o Brasil. Mas foi ele quem me incentivou a ir para o direito. E eu agradeço muito a ele. Foi uma inspiração muito grande que eu tive. Todos nós temos uma inspiração na vida. Então, para eu ter ido para a carreira jurídica, eu devo ao Dr. Clóvis. E acho que eu fui feliz, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades. Procuro ser o mais leal possível no exercício da carreira, respeitando o colega, porque o colega ele não é seu inimigo, ele eventualmente será seu adversário. Só isso. Nós não podemos encarar: eu estou desse lado da mesa, você está desse lado. Você está defendendo o seu cliente, eu estou defendendo o meu. Agora, isso no campo pessoal não pode haver transferência. Tem que haver respeito. Isso não ensinam na faculdade, né? Isso não ensino na faculdade. Deveria, porque a gente passa situações aí que não deveríamos passar, né? E tem muita situação também, tem muitos colegas que a gente também tem que reconhecer e falar, que sofrem da tal da juizite. O colega se formou e virou juiz. Pô, parabéns, virou juiz. Eu tive um caso de um colega que, em seguida, prestou concurso, virou juiz. Um dia eu estou na porta do meu escritório na cidade e ele vem vindo ali. Tudo bem? E ele, com uma pose, terno, com um guarda-chuva, todo imponente, ele era um cara alto e tal. Ele veio e falou: fiz a maior saudação, nós saímos do tempo de faculdade, um tomar chopp. Uma beleza para descontração. Amigo, era amigo. Ele vira para mim e fala assim: Clodoaldo, você está sabendo? Eu falei: estou sabendo do quê?
agora eu sou um magistrado. Falei, pô, meus parabéns. Meus parabéns. Ele falou assim, você tem que me chamar de excelência. Olha, eu só não mandei ele para aquele lugar. Falei, olha, em sala de audiência, eu, em respeito à carreira e às formalidades que nos unem no mundo jurídico, eu vou lhe chamar de excelência. Mas terminou a audiência, você volta a ser o mesmo do colega de faculdade. E mandei ele. Sim. Certo? Com razão. Nunca mais o encontrei. Então, a juizite é um problema. Existe. Quem vai para o Ministério Público, com a Constituição de 88, empoderou a carreira de uma maneira que o Ministério Público sabe de tudo. Um promotor hoje, com todo o respeito, ele sabe do trânsito, ele sabe da vacina, ele sabe da NASA, do foguete. É o quarto poder. Né? É o quarto poder, mas que sabe de tudo. Da Mata Atlântica, do ecossistema, ele sabe de tudo. E é impossível um promotor, seja lá quem for, que não seja de determinada carreira, querer saber de tudo. E eles criam muito problema. Eu acho que a administração pública ela é muito amarrada em função desse empoderamento que houve ao Ministério Público. Tem que haver fiscalização dos órgãos públicos, tem que haver fiscalização. Para isso existe o Legislativo, para isso existe o Tribunal de Contas e também o Ministério Público. Mas tem que haver o bom senso, o bom senso. E muitas medidas que são tomadas na administração pública, muitas vezes não acontecem porque o Ministério Público, por uma vírgula, por um parágrafo que o conselheiro, aliás, que o promotor pede um esclarecimento, isso leva meses. Atravanca muitos processos, realmente. Atravanca muito. Então, eu até faço um apelo para que sejam um pouco mais parcimoniosos e mais razoáveis nas suas exigências, porque, ao invés de prestarem um bom serviço, estão prestando um péssimo serviço à sociedade que eles representam. Sim. Então, eu acho que isso é uma crítica que todos nós que estamos advogando até hoje temos que fazer. Parece algumas vezes que quer mostrar trabalho. Já reparou isso? Eles querem justificar, né? Porque, como eles são franco-atiradores, eles criam problema para você que se vira, você que tem que me explicar. E não é assim que o Brasil será um país melhor. Eu acredito que não seja. Tem que desamarrar, deixar. Tem que desamarrar. Eu acho que a legislação. O Brasil é pródigo em legislação para todos os setores, todos os caminhos. Agora tem a questão racial, tem a questão homofóbica, tem LGBTQRCTU. Ótimo, cada um deve ter a liberdade de fazer a sua opção, isso não se discute. Mas acho que é muito detalhe, a vida está ficando muito chata. Está difícil você hoje se relacionar em determinados setores, porque é tanto detalhe, é tanto... Não, porque... Ô, negão, pô, eu tenho um grande amigo que foi meu motorista, o senhor Ademir, uma figura maravilhosa, um doce de pessoa, que ele é quase da cor desse microfone. Ele é um negão, certo? E eu nunca o ofendi por conta da questão de cor. Eu dou a chave da minha casa para ele e volto sem dizer quando, e ao invés de ter uma casa, é capaz de ter duas. Então, são coisas que... Hoje o Brasil está muito chato. Está chato demais. Está chato demais. Você não pode brincar, você não pode fazer uma brincadeira. Eu acho que o espírito... Assim, o bom humor sadio, você não pode ofender. Você não pode ofender. Agora, carinhosamente, de uma maneira descontraída. Eu brinco com os meus colegas de trabalho, eu os qualifico de várias formas, mas de uma maneira carinhosa. Pô, mas você é louco? Eu não sou louco. Eu quero viver bem. Eu
quero viver com descontração. Do mesmo jeito que eu brinco, eles também têm o direito de brincar comigo, não é? Tem que haver respeito. E a intenção do que foi dito, né? Eu acho que a intenção do que está sendo dito é mais importante do que foi dito. Um pouquinho de bom senso, né? Sim, bom senso. Um pouquinho de bom senso. Agora, eu estava lembrando da minha formação acadêmica. Eu acho que eu vivi, talvez eu tenha sido um dos últimos a viver intensamente a vida acadêmica. A vida acadêmica. Eu acho que eu fui mais acadêmico no sentido da vivência, não a vivência cultural. Eu fui presidente do Centro Acadêmico, fui tesoureiro do Centro Acadêmico, 22 de agosto da PUC, e me envolvi em várias polêmicas. Um momento difícil, teve a invasão da PUC em 1977, e anteriormente, em 76, eu havia ganho a eleição para o centro acadêmico. E havia uma divisão de centro acadêmico e diretório acadêmico. Porque a legislação, o decreto 477 e o AI-5, colocaram na clandestinidade os órgãos estudantis, que era o centro acadêmico. Mas havia uma tolerância. Na PUC havia uma tolerância na existência do centro acadêmico. Mas o órgão oficial era o diretório acadêmico, que supostamente teria uma rédea por parte da direção da faculdade, da reitoria da PUC. Muito bem. E houve um fracionamento. Nós tínhamos um grupo, o meu grupo concorreu para o diretório acadêmico e para o centro acadêmico. E havia o grupo contrário, que era o grupo Opinião, que deu origem à fundação do PT dentro da PUC, um grupo, na época, tido de esquerda, onde participavam Zé Mentor, Zé Dirceu, outros grandes colegas, que são meus amigos hoje, Vitor Vereb, vários colegas, Orlando Maluf, foi meu antecessor na faculdade. Então, várias personalidades que se tornaram, depois na carreira, personalidades do campo jurídico. Então, houve uma divisão, por 2 votos, nós não ganhamos o diretório acadêmico. E eles ganharam o diretório e nós ganhamos o centro acadêmico. Eles queriam o centro acadêmico. E deu uma inversão. A dita esquerda queria o centro acadêmico, ficou com o diretório acadêmico, que eles criticavam por estar sob um regime de exceção do AI-5, do 477. Houve essa inversão. Na época, era reitor da PUC, o saudoso Geraldo Ataliba, grande tributarista, uma sumidade, e o vice-reitor era o professor Celso de Mello. Aí, não, Celso de Mello não. Celso Bandeira de Mello. Celso Bandeira de Mello. Uma sumidade, uma pessoa que eu respeito muito. Eu não respeitava muito o Geraldo Ataliba, porque tudo que eu combinava com ele, como dirigente do centro acadêmico, ele fazia ao contrário. E o que eu combinava com o Celso Antônio, não com combinação, alguma coisa escusa, de forma nenhuma, mas eu ia defender o interesse do colega, que era a minha função, representar o colega perante a universidade, que sempre tem problema, com o professor, relacionamento, professor que não vem. Teve um professor de Direito Civil que, lá para setembro, a minha turma era muito exigente, foi uma turma muito boa. A turma era exigente. E, em setembro, ele ainda, em falando de Direito Civil, ele estava ainda contando a história da chegada do Robinson Crusoe na ilha. Então, não aconteceu nada. Aí o que aconteceu? Fizeram um movimento, não, esse nós não queremos mais. Fomos defender a saída dele. E aí veio o César Peluso, professor Peluso. Sim. Quando ele chegou lá, final de setembro, vocês estão falando de Robinson Crusoe? Bom, ele deu matéria. Bom, então a aula de hoje é da página 12, que vocês estão, até a página 194. A aula seguinte, página 194 a 285. Então, em um mês, ele teve que dar o curso inteiro, né?
Mas foi excelente, foi maravilhoso, a turma entendeu, ele também entendeu, foi excelente. Aí, em 76, houve a... Não, em 76, o Geraldo Ataliba, em nome da reitoria, o centro acadêmico era em frente à PUC, na Rua Monte Alegre, em frente à PUC, onde hoje ainda tem uma banca de jornal. Então, realmente era um organismo independente, vamos dizer, certo? Porque os demais centros acadêmicos eram dentro da universidade. Isso causava assim uma certa soberba por ser acadêmico de direito, por causa do 22 de agosto, não sei o quê. Bom, aí ele entra com uma ação de reintegração de posse da sede do centro acadêmico. O colega que representou contra o centro acadêmico pediu 1000 perdões. Eu não sei por que o Geraldo fez isso comigo, de ter que representar, mas vamos ver se a gente chega no entendimento. Bom, aí era um momento de muita convulsão no meio universitário. A cidade de São Paulo vivia assim explosões de atos públicos que eram assim denominados, essas manifestações, passeatas, tal, lutando pelo direito, lutando pela democracia, tudo bem. Mas era uma coisa muito orquestrada, né? Porque estava nascendo um novo sindicalismo, então foi um momento diferente. Bom, aí ele entra com essa ação. Falei, eu tenho que dar um jeito aqui, eu tenho que defender o centro acadêmico. Aí vem o oficial de justiça. Eu estou fim de tarde, no centro acadêmico, vem o oficial de justiça, querendo me citar. Falei, você? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu recebo, às 9h da noite, tem um intervalo na faculdade. Nós vamos descer, ali na rampa, em frente ao restaurante, eu vou subir numa muretinha e vou falar que você veio citar o centro acadêmico para desocupar a casa. E vai estar toda a faculdade ali reunida e os colegas vão te ovacionar. Você vai ser muito bem recebido. Ele falou, o quê? Pelo amor de Deus, senhor, eu preciso sair fora disso. Não, vamos lá, vamos fazer isso. E ele foi embora. Nesse meio tempo, era senador da República o senhor Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação, que assinou o decreto 477, que colocou o centro acadêmico na clandestinidade. Por uma circunstância, eu tinha um acesso ao Passarinho, uma das grandes pessoas que eu conheci na vida pública. Isso tem que ser dito. Eu consegui o telefone da bancada dele no Senado. Assim, ele está sentado aqui, parteando, o telefone ali da mesa. E ele atendeu. Ele era líder do governo. E estava na tribuna o senador Marcos Freire, de Pernambuco, que era um senador combativo, tido da esquerda, fazendo graves acusações contra o governo, e o Passarinho lá, preocupado com isso. Aí o Passarinho, eu falei, quando ele atendeu o telefone, é Clodoaldo, falei, senador, sou eu aqui da PUC, estou com um problema aqui urgente. Mas você é louco, eu estou aqui no plenário, o senador Marcos Freire falando aqui contra o governo, e você me pega aqui. Falei, senador, estou com um oficial de justiça aqui, quer tomar a casa do centro acadêmico. O que eu faço? Preciso da sua ajuda. Do centro acadêmico? Mas você me coloca em cada situação. Espera aí. Ele deixou o telefone na bancada, fez um discurso, pediu uma parte para o Marcos Freire. Senador Marcos Freire, eu quero fazer uma parte em defesa do Centro Acadêmico 22 de agosto da PUC. Olha, o Marcos Freire falou, o senador Jarbas Passarinho vai defender o Centro Acadêmico? Vou defender o Centro Acadêmico. E ele fez um discurso inflamado, saiu a íntegra no Diário Oficial do Senado. Esse é um fato histórico que poucos sabem e que poucos se lembram, mas aconteceu isso. Sem entrar no mérito do que foi a carreira política do Jarbas Passarinho,
Mas a verdade histórica é essa. Ele foi e foi um alvoroço. Aí a imprensa toda veio para cima de mim para ver o que estava acontecendo. Isso foi manchete de todos os jornais. Até que um dia eu falei, eu tenho que fazer um ato público. Eles fazem ato público, eu também vou fazer um ato público. Mas só que eu vou fazer na faculdade. Mas eu precisava da mobilização. Eu fui na Jovem Pan, Fernando Vieira de Mello, diretor de jornalismo. Cheguei numa segunda-feira, eu e um colega meu, o Elson Humberto, grande parceiro, fomos lá às 7h da manhã, falar com o Fernando Vieira de Mello. Não, esse aí, problema estudantil, 477, não sei, está difícil, porque o Geisel estava no Japão, o Reale Júnior, que era correspondente na Europa, né, estava acompanhando a comitiva, e ele entrava no ar a qualquer momento, diretamente do Japão, correspondente Reale Júnior com o presidente Geisel, entrava o cara toda hora. Ele falou assim, vem amanhã, vamos ver. Aí voltei lá na terça-feira, ele já ficou meio assim, né? A mesma conversa. Vem amanhã, que era quarta-feira. Aí, na quarta-feira, ele vira para mim e fala assim, quanto tempo você precisa para contar essa história? Era a bancada do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, maior audiência de jornalismo na época, era Ney Gonçalves Dias, Wilson Fittipaldi, Joelmir Betting, Joseval Peixoto. Só lenda mesmo. Joseval Peixoto, certo? Um dos grandes oradores também do direito, o Joseval, uma pessoa carismática e carinhosa, um grande colega. Aí ele falou assim, quanto tempo você precisa? Eu falei, eu preciso de 5 minutos. 5 minutos no Jornal da Manhã, da Jovem Pan? Você ficou louco? Ele falou, nem que a Raquel Welch, que era uma das modelos mais cobiçadas da época, passasse um mês comigo, não dava 2 minutos para ela. Falei, então eu estou perdido. Os atributos dela e os meus não vão ter nem 30 segundos. Ele falou, eu vou te dar 2 minutos. 2 minutos. Falei, então tá bom. Só que é o seguinte, eu quero falar às 8h10. Ele falou, por que às 8h10? Porque às 8h10 a faculdade inteira já está nas classes, já está começando a aula. E eu vou colocar em cada classe 2, 3 radinhos, e a hora que o Joseval anunciar que eu vou falar, vai parar a aula e eles vão ter que ouvir tudo eu falar. Ele falou, você é mais louco do que eu imaginava. Eu vou te dar 2 minutos. E eu tinha armado para levar uma bandinha para me aguardar nos fundos da universidade, na rua Ministro Godoy. Aí ele me deu 2 minutos, né? Eu 2 minutos ali, né? Sim. E falando da história da carreira do reitor, uma série de detalhes, e ele, o tumulto. Né? Ele continua. Eu falei 25 minutos. 25 minutos, era para falar 2. Falei 25 minutos. Depois ele me deu a gravação desse programa. Meu escritório uma vez sofreu um assalto, roubaram o raio da fita, que era uma fita cassete, que eu devia ter guardado no cofre. Você acredita? Eu ainda vou mexer os pauzinhos para ver se eu acho isso, alguém me ajuda na Jovem Pan. Aí falei até sair de lá 8h25. 8h25 sair de lá. Naquela época não tinha o trânsito que tem hoje. Cheguei na PUC 9h. E a Furiosa lá embaixo. Falei, vamos subir. Porque eu não podia interromper as aulas. Mas no horário do intervalo, eu podia fazer alguma coisa. Eu entrei com a Furiosa quietinha pelos fundos. Quando eu estou lá no 2º andar do prédio novo da PUC, a Furiosa atacou de Paris Belfort. Que é o hino da Revolução Constitucionalista. Sim, de 32, sim, né? 32. Aí a universidade inteira veio para a rua. E eu tinha chamado os colegas, presidente do 11 de agosto, o Jaú, o
o Cadu, que era presidente do Mackenzie, do João Mendes, pessoal da FMU. Então, essas diretorias todas, os outros colegas, eu era muito bem relacionado com o pessoal da São Francisco, do Mackenzie. E eu, com essa bandinha, eu puxando com um lenço branco, puxando a bandinha, subia a rampa e a faculdade inteira, a universidade inteira, forrou aquela rampa da PUC e a Monte Alegre. Na esquina da Rua Bartira tinha um tanque do Exército. E na esquina da Rua João Ramalho tinha outro. A imprensa toda, eu subi no murinho, tenho foto disso. E falei tudo que eu devia falar. Eu segurei o centro acadêmico até o fim do meu mandato. Segurei por conta desse ato. Isso eu tenho a consciência tranquila. Aí, desse episódio, teve um detalhe que foi pitoresco também. Bom, mas esse é o lado, assim, que eu acho que é uma vivência que só quem passou por isso pode entender o significado. Foi uma luta, acho que talvez tenha sido a luta, assim, em nome da coletividade, de maior representatividade que eu tenha participado. Me orgulho muito. O pessoal da faculdade, o centro acadêmico, os colegas todos de diretoria, os colegas de faculdade. Aí aconteceu a invasão no ano seguinte, eu já não era mais presidente, e houve um fato, que a Universidade Católica, nesse momento, ela estava tomada por todas as facções possíveis do campo político, do Brasil inteiro estavam acomodadas num salão embaixo do Tuca. Aquilo era um salão de convivência, virou um motel acadêmico. O varal estendido na rampa, roupa pendurada, todos os detalhes. Era uma festa. Ali tinha de tudo, menos estudante da PUC. Toda a esquerda do Brasil veio se acomodar lá. Uhum. E ainda permaneciam esses tanques de guerra, permaneciam na porta da faculdade. Como ex-dirigente do centro acadêmico, eu recebia telefonemas todo dia, 5, 6 horas da manhã, de pai de aluno. Será que meu filho pode ir? Minha filha tem prova, como é que ela vai fazer? Que tá canhão no seu... Falei, o senhor pode ficar sossegado? Fala para sua filha ficar quieta em casa, que eu não vou deixar ter prova. Não vou deixar ter prova. E assim eu ia, falava com os professores, eles entendiam, remarcavam. Várias e várias vezes aconteceu isso. Várias. Eu já não era mais dirigente, mas eu tinha a obrigação de fazer isso, pela tranquilidade. Então, havia uma animosidade dentro da faculdade. E eu fui, em maio, conversar com a chefe de gabinete da reitoria. A reitora era a professora Nadir Kifuri. E fui relatar a ela uma apreensão de uma parcela da universidade que não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo. Não é? Uhum. Não, Clodoaldo, você é um radical de direita, você não está entendendo o que está acontecendo. Falei, eu estou entendendo tudo, eu não sou radical de nada. Eu só não quero que aconteça uma desgraça aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Estão pedindo para acontecer, mas nem poderia imaginar que fosse estourar em setembro a invasão com o coronel Erasmo Dias entrando na PUC, e aconteceu o que aconteceu. Pessoas que foram pisoteadas, levaram tiro, foram torturadas. Foi um movimento muito triste, foi uma noite negra da vida de São Paulo, foi a invasão da PUC no dia 27 de setembro de 77. Então, essa é uma página triste. Eu fui para a porta do DOPS e fiquei a madrugada, o dia seguinte inteiro, tentando libertar colegas da faculdade. Consegui algumas liberações, eu consegui. E era tido como radical de direita. Hoje, aqueles que eram meus colegas que se diziam de esquerda, muitos estão na direita. E eu permaneci no meu cantinho aqui, no centro. Eu acho que tem que haver um bom senso. Essa briga de esquerda, direita,
que o atual presidente da República incentiva, isso é de uma mediocridade lamentável. Sabe? O Brasil não tem essa cultura e ninguém tem formação nenhuma, com raras exceções. Quem estudou Stalin, Lenin, é tudo bobagem. Quando fala, não, eu sou de esquerda. O que é de esquerda? Não tem noção do que é esquerda. Não tem noção. Eu tive um amigo que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Afonso Deleles, na época da ditadura, quando começou a ditadura. Ele era o que seria o Lula no Sindicato de São Paulo. Veja só, ele é de São Paulo. O Sindicato de São Bernardo, na época, acho que nem existia. O Deleles era um sujeito muito simples, ele era marceneiro. Não, marceneiro não, torneiro, né? Torneiro. E era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi decretada a intervenção em cima dele. E o interventor era o Joaquinzão, que depois se tornou um pelego, virou suplente de senador do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso anos depois, né, em 2000, né, 1998, acho. Né? E o Joaquinzão era o interventor. E o Deleles, lá no sindicato, que era na Rua Silveira Martins, ali atrás da Praça da Sé, onde hoje tem o Corpo de Bombeiros ali, né? Sim. E ele sabia que ia acontecer alguma coisa, eles cavaram um túnel de 3, 4 quilômetros. Olha só. E ele, sinalizando que vinham as tropas para invadir o sindicato, quando a tropa chegou na Praça da Sé, ele vazou pelo túnel e foi parar na fazenda do Brizola, no Uruguai. E, anos depois, ele voltou para o Brasil. Isso eu conheci em 1983, quando o Mário Covas era prefeito. Aí, o Deleles era uma figuraça. Ele andava com um casaco 3/4, podia estar 40 graus, ele estava com aquele casaco. Ele tinha um amigo, o Luiz Tenório, que também era da ex-esquerda, mas de uma esquerda com fundamentação cultural. Doutrinária. Esse sabia. E se converteu à nossa democracia, certo? Tanto o Deleles quanto o Luiz Tenório. E era muito engraçado quando os dois se encontravam, porque, vamos comer uma pizza. Era meia hora de discussão para saber quem ia pagar a pizza. Era meia hora para saber quem vai pagar a pizza. Bom, aí o Deleles contou que ele viajou o mundo. Ele, na Bélgica, uma rainha ficou apaixonada por ele. E ele foi morar no castelo com ela. E um dia ele queria comer arroz. E não tinha arroz naquela desgraça. E ele invadiu a cozinha. Eu falei, eu quero comer arroz. E sei lá, foi uma confusão, era uma figuraça. Eu tinha um sítio em Itapecerica da Serra, e ele era assessor do Montoro, do governador Montoro. Na área sindical, o secretário de Trabalho era o Almir Pazianotto, mas o Montoro não fazia nada sem ouvir o Deleles. E eu convidei o Deleles para almoçar no meu sítio uma sexta-feira. E foi ele e um grande líder da esquerda do passado, dos anos 60, o Zé Brasil, e os dois foram almoçar lá em Itapecerica. Calor, um dia bonito. Aí ele ia para lá, para cá, dava a volta na piscina com aquele casacão 3/4. Aí ele virou para mim com a mão assim para trás, falou, ô Clodoardo, é assim, você tem esse aparelho aqui desde quando? Porque a esquerda, quando se escondia, ficava num aparelho, né? As reuniões chamavam num aparelho, tudo na clandestinidade, com senha para entrar, tudo tem um aparato aí de precaução, né? Você tem esse aparelho aqui desde quando? Falei, tem uns 2 anos. Pô,
se você tivesse isso naquela época, eles nunca tinham me pego. Não teria sido preso nunca. Aí ele falou assim, você vai ficar aqui até quando? Eu falei, eu vou ficar até segunda-feira, era sexta, né? E ele tinha reunião com o Montoro às 5 horas. Zé Brasil, liga lá no Palácio, manda cancelar a reunião com o Montoro, que eu não vou. Mas, Deleles, pelo amor de Deus, o governador está esperando, está marcada a audiência, e eu não vou, eu vou ficar aqui com o Clodoardo. Vou ficar aqui, olha que coisa linda, eu não vou. Aí ele virou para... Eu posso ficar aqui com você até segunda-feira? Pode. Zé Brasil vai embora, eu vou ficar aqui. Zé foi embora. Quando chega na segunda-feira, ele fala assim, pô, Clodoardo, eu queria ficar mais um pouco aqui. Você fica à vontade. Mandou buscar roupa na casa dele, ficou lá 42 dias. 42 dias. Esse foi uma figuraça. É um amigo que eu tive, que eu conheci tarde e o perdi cedo, porque 2, 3 anos depois ele faleceu. Até uma pena, porque tinha uma questão aí que eu estava para resolver, e não foi possível resolver em tempo, e, infelizmente, ele faleceu num sábado, eu o visitei no Incor, tipo 2 horas da tarde, 4h30 ele faleceu. Então, sou muito amigo da ex-esposa, da filha, da Marta, mas esse tinha competência para ensinar o que é a esquerda e o que é a democracia. Então, isso que nós estamos assistindo aí hoje, essa instigação, essa rivalidade entre nós e eles, isso é uma burrice. O presidente da República, com a votação expressiva que ele teve, ele deveria ter, no meu modo de ver, ter conciliado a nação. Ter conciliado a nação. O PT perdeu o poder e falava-se muito. O Lula vai criar problema, o Lula vai paralisar o país, o MST... Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Nesse ponto, pode-se criticar o PT o quanto quiser, mas, nesse ponto, ninguém pode falar mal do PT, porque eles respeitaram as regras democráticas que estão aí. Se são boas, se são exageradas, é a regra. A Constituição foi feita para ser respeitada. Eles estão respeitando, respeitaram. Vamos ver daqui para frente, de ambos os lados. E essa polarização, no meu modo de ver, é negativa para o país e está se perdendo muito tempo discutindo bobagem. De repente, com a pandemia, o Brasil, que antes era pródigo em ter 220 milhões de técnicos de futebol, agora descobriu que tem 220 milhões de cientistas. Todo mundo é cientista. Todo mundo sabe da cloroquina, da vacina, dessa vacina, da outra. Isso é de uma burrice, de uma infantilidade. Por favor, colega, tome a vacina o quanto antes. Quem não tomou, leve seu filho, sua filha, todos que puderem ser vacinados, não perca, porque o caso é muito sério. E nós temos que estar preocupados com isso. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. A vacinação é a única salvação. Infelizmente, nós vamos suportar essa pandemia por mais algum tempo. Não é uma coisa que vai encerrar amanhã. Sim. Então, nós temos que aprender a conviver com ela. O pior, eu acredito que já passou. Clodoaldo, me fala uma coisa. E qual a sua visão para a gente tentar sair desse cenário de tanta polarização, e essa polarização cega? Cega. Porque ter lá dá uma coisa, mas aqui é muito, parece que é time de futebol, é muito cega. Como que a gente vai superar isso e as pessoas terem posicionamentos racionais, não acreditando... Mais razoáveis. Não acreditar em pessoas, mas sim em ideias. E nós passamos esses 2 anos e meio do atual governo, não se discutiu uma medida de governo que pudesse ser tomada. Não há discussão. O que foi prometido, ele prometeu que privatizaria uma empresa pública por semana. A única que está saindo agora é da Eletrobras. A única. Uma por semana. Prometeu que ia controlar
o preço da gasolina, está aí o preço da gasolina, não é? Fez uma intervenção branca na Petrobras, não aconteceu nada do que ele falou que ia fazer. Então, nós temos que pacificar o país. Nós temos que pacificar o país. Eu posso ser criticado por muita coisa, mas eu sempre terei lado. Eu posso até estar do lado errado, mas eu terei lado. Eu defendo, sou contra o atual governo, eu acho que é uma tristeza o que o país está passando. Eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado em alguns jornais, no interior, inclusive, um as no Planalto. Um as no Planalto. Que eu acho que só o título já retrata bem do que está se falando. É triste. Nós estamos diante, infelizmente, de um psicopata, de uma pessoa que deveria ter sido submetida a um exame psicotécnico antes de assumir um cargo de tamanha envergadura. E nós não sabíamos, na verdade, com o advento do atentado que ele sofreu, ele ficou distante dos debates. Ele ficou distante dos debates. Nós não sabíamos a extensão do seu pensamento. Ele apenas soltava, ele é muito rápido, tem uma rede social imensa, que nós sabemos agora como é que funciona, porque o gabinete do ódio existe, o gabinete do ódio existe, e existe para desconstruir pessoas do bem. A grande preocupação dele é em desconstruir reputações. Ele não consegue conviver democraticamente com adversários. Todo possível adversário para ele é um inimigo pessoal. É um inimigo. O Moro, que ele utilizou-se do nome do Moro para dar um ar de probidade ao seu governo, no primeiro momento ele o dispensou. O Moro foi iludido por um psicopata. Foi iludido. E isso que eu até tenho uma ousadia em dizer, e não quero entrar muito em detalhe, mas o Sérgio Moro, daqui a uns anos, será reabilitado. A verdadeira história vai aparecer. Porque eu aprendi que a verdadeira prova é a prova obtida licitamente. E tudo que aconteceu que envolveu a desconstrução da reputação do Moro, e eu nem o conheço, foi obtido de forma ilegal, ilegítima, com gravações cuja autenticidade podem ser até que tenham acontecido, mas não há um laudo de autenticidade. Mas Clodoaldo... E depois um processo que estava na gaveta do seu Gilmar Mendes por vários anos, numa causa que, por diversas vezes, o Supremo foi instado a se manifestar e foi silente no transcurso do processo, e voltar para discutir a territorialidade do julgamento. A competência nessa fase... Essa é a primeira questão. Primeiro, a petição é inepta? Não, então o processo corre. A jurisdição é daqui ou não é daqui? Isso nunca foi questionado. Ficou na gaveta do seu Gilmar Mendes, que, num determinado... Não estou discutindo, eu só discuto a oportunidade. Se era para questionar a territorialidade, deveria ter sido feito com a obrigação e com a grandeza de um Supremo Tribunal Federal. O mínimo que deveria ter acontecido era agilidade, porque não é daqui, então manda para onde quer que seja, mas que faça logo, de imediato, porque uma questão daquela relevância que envolvia um ex-presidente da República, um presidente da República. Então, isso é um desserviço que esse ministro ainda presta ao país, pela sua sonolência. Eu o critico pela sua sonolência. Então, isso foi no meu modo de ver, isso prestou um péssimo serviço perante a população. Porque hoje a população ela está cada vez mais descrente do Poder Judiciário
e o que prejudica mais ainda a advocacia. Sim. Então, é um momento muito triste que nós estamos passando, desse radicalismo, desse hospício que se instalou em Brasília, onde são muitos loucos dentro de uma cela só, e isso uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir. Então, eu espero que, democraticamente, as coisas se resolvam. Democraticamente é na urna. Sim. Certo? Democraticamente é na urna. Se bem que aquilo que está na Constituição é democrático. O impeachment é democrático. Sim. Não estou defendendo o impeachment. Eu estou dizendo que é o que está na Constituição. O que está na Constituição é o que está vigindo. Mas, Clodoaldo, também... E o lado oposto, o lado contrário dessa história toda? Porque a gente está vendo um panorama muito triste aí. O lado contrário também, a gente sabe quem são, a gente sabe o que eles fizeram nesse país. O desserviço. O desserviço. Então, eu acho que é um momento, os grandes líderes políticos do momento, eles têm que ter a ponderação, ele tem que haver menos acirramento entre os próximos, para que haja... Política é aglutinação, é conversa, é entendimento. A vida política funciona na base do entendimento. Então, eu acho que os grandes líderes, sem citar nome de nenhum deles, é um modesto apelo de um cidadão brasileiro que gostaria de ver um país mais em paz, com esperança, e que nós pudéssemos desenvolver uma nova política realmente, não essa nova política que nós estamos vendo aí, que ele se converteu ao centrão, falou que ia fazer, e no fim se rendeu às regras do passado. Então, hoje, eu sinto muita falta de um Pedro Simon, de um Paulo Brossard, até de um ACM, de um Itamar Franco, que foram líderes autênticos, Tancredo Neves, foram líderes autênticos, Jânio Quadros, davam um nó nesses caras com um apito, Isso tudo juntando todos, não dá meio. Eu lembro um episódio, o Itamar Franco, ele sofria uma crítica diária do então presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado. E ele dizia, ele ia para a tribuna, eu tenho essa pasta cor-de-rosa aqui, que está tudo aqui, se eu mostrar isso daqui, cai o país, não sei o quê. O Itamar marcou uma audiência com o senhor vem aqui trazer a pasta. Ele foi lá, uma tarde, lá, foi no Palácio, e o Itamar tinha colocado toda a imprensa dentro do gabinete dele. Quando a ACM entrou, viu a imprensa toda, falou, mas como? A audiência com a imprensa? É lógico, um assunto dessa envergadura tem que ser público. Como? Vou falar disso tudo aqui com a imprensa toda? Você não... Você vai para a tribuna, fica falando. Vamos falar aqui abertamente. Até hoje ele está para contar o que tinha dentro da pasta cor-de-rosa. Então, são filigranas da política que poucos hoje sabem exercer. Eu acho isso... mas a política não pode ser praticada para desconstruir reputações. Tem que haver um mínimo de respeito entre adversários. Eu hoje sou amigo de todos os meus ex-adversários da faculdade. Todos. Não tem um que eu não seja amigo. Não tem um. Então, nós temos que saber conviver harmoniosamente com os contrários. Eu tenho o meu pensamento, você tem o seu, não é por isso que eu vou lhe ofender, não há razão para isso. Nós temos que chegar, tem que haver maturidade, falta no país maturidade. A juventude que porventura esteja nos ouvindo, preste mais atenção, veja o outro lado, não se deixe envolver essa briguinha de rede de televisão daqui, de lá, de lixo. Não entra nessa.
Não entra nessa. O jogo do poder é muito maior que isso. Nós temos que mudar a mentalidade e a conduta das pessoas. O brasileiro só vai ser respeitado quando ele se der ao respeito. E respeito é seguir a Constituição. No mundo democrático é assim. Clodoaldo, eu estou um pouco preocupado com o seu horário. Você tem um outro compromisso. Eu acho até que me excedi. Não, a gente poderia ficar aqui por horas, porque tem muita história. Para mim foi uma conversa maravilhosa, que eu revivi situações marcantes para mim. Não sei se agradei ao público que está nos assistindo, mas a sua amizade, o seu carinho em me convidar foi uma oportunidade que me fez reviver momentos de saudosa memória. E me agradou, foi uma noite muito agradável para mim. Eu agradeço a você. Se nós estivermos finalizando, eu gostaria de lembrar uma citação, uma passagem do velho Valdir Troncoso Pérez, falando no dia 11 de agosto de 1976, no Tuca, uma saudação à advocacia, ao advogado, no dia do advogado. E ele encerrou essa palestra dele fazendo uma oração só falando da advocacia. E o Valdir disse assim: eu vou procurar ser fiel. Eu até me emociono quando eu falo isso. O Valdir disse a ele, em pé, no Tuca, lotado, eu já pedi aos meus filhos que, no dia do juízo final, essa beca surrada que me ajudou a dar liberdade a tantos injustiçados, haverá no dia do juízo final de me ajudar a encontrar a chave da porta do céu. Um abraço. Doutor, isso aqui é a nossa caneca do Falando Direito, que eu vou lhe presentear. Falando direito, para falar direito tem que estudar muito. Tem que estudar muito. E aí fica como uma recordação dessa noite tão especial. Espero que você continue com essa sua dedicação. Vamos melhorar a nossa formação jurídica, a nossa educação, que os colegas sejam mais participativos. Vamos exigir mais da OAB que efetivamente nos represente e não que seja um trampolim social e político. Exatamente. Vamos acabar com o continuismo. Nós tivemos um período de 12 anos de continuismo, agora houve uma pseudo-ruptura, mas parece que nós vamos caminhar para mais um outro período. Eu apelo aos colegas nessas eleições da OAB para que reflitam bem, sejam críticos, participem e votem, porque o índice de abstenção é muito grande. Muito grande. E nós precisamos manifestar ou a nossa aceitação pelo que está aí, ou a nossa contrariedade. Infelizmente, existe uma classe de opositores à OAB, dentro da estrutura da OAB, que é muito triste, porque, na verdade, o espírito, o lado pessoal, sempre acaba prevalecendo. Sempre acaba prevalecendo. Uma campanha da OAB, ela envolve milhões. Hoje eu estimo que uma campanha com possibilidade de êxito, porque o colega que vai se candidatar, ele tem que percorrer as 220 subseções do Estado de São Paulo. Isso é humanamente impossível. Eu, em 2005, eu fui candidato a presidente da seccional da OAB em São Paulo. Era a primeira eleição de reeleição do Durso. E a minha chapa era OAB livre, sem cabresto. Sem cabresto. Porque, na época, não, ele é indicado do Maris, ele é indicado do Aprobato, ele é indicado de não sei o quê. Eu não era indicado por ninguém. A minha maior vitória foi conseguir 98 nomes para compor a minha chapa.
que era o número de conselheiros, que é outra insanidade. É uma outra insanidade. Que esse número de conselheiros, na estrutura da OAB, serve apenas para você trazer um curral eleitoral para você garantir a sua reeleição. Porque ninguém faz nada, todo mundo é presidente de comissão, de subseção, de não sei o quê, e ninguém, na verdade, faz nada. Todo mundo quer um cartãozinho escrito ali, conselheiro da OAB São Paulo. É isso que as pessoas querem. Então, está na hora de honrar esse cartão. De honrar esse cartão. E eu fui candidato, OAB Livre Sem Cabresto. Quando o prazo final de inscrição da chapa, digamos, seria amanhã, 5 horas da tarde. Eu tinha 93 nomes, que cada um tem que assinar. Eu lutando com uma formiguinha, quando eu conseguia o apoio de um colega, aí ia ver, ele estava inadimplente. Quando ele não estava inadimplente, ele queria, mas a mulher não deixava. Então, não foi fácil. Bom, aí, nessa noite que antecedeu ao prazo fatal, eu falei, pô, meu Deus do céu, eu estou andando desde fevereiro, estamos em novembro. Será que eu vou morrer na praia? Eu não estava preocupado em ganhar a eleição. A minha vitória foi inscrever a chapa. Foi inscrever a chapa. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 94 adesões. Será que eu vou morrer na praia? Bom, passei uma noite mal. Cheguei no escritório, de repente chega um envelope de um amigo da cidade de Lins, que eu amo e adoro, e vieram 5 adesões para participar do conselho, 5 de colegas de Lins. Foi a primeira vez que Lins teve 5 representantes no conselho, como conselheiros do OAB. Aos colegas que eu rendo também as minhas homenagens por terem acreditado em mim. E, em nome deles, eu saúdo o grande Miguel Ferrazoni, uma grande liderança, um grande advogado. Aí eu consegui as inscrições. Inscrevi minha chapa. Causou um rebuliço. O Conjuro, Migalhas, todo mundo veio atrás de mim. Falei, mas pô, você vai ser candidato? Você sou candidato. Bom, aí marcaram um debate na Rádio CBN. E era o Heródoto Barbeiro, era o mediador. O mediador. O Heródoto, aí tivemos uma reunião com ele, e estava na mesa representando o senhor Durso, o senhor Marcos da Costa. E eu tive uma alteração com ele, que ele quase veio para cima de mim. Quando nós estabelecemos as regras lá, a regra você fala, eu falo e acabou. Né? Tem o direito à réplica, tréplica, 1 minuto, 2 minutos, e está estabelecido. Aí ele veio para cima de mim. Quando terminou a reunião, o Heródoto, que eu já conhecia, ele falou, Clodoaldo, você acha que vai ter clima para fazer o debate? Eu falei, fica tranquilo, isso aqui não vai acontecer nada, isso aqui é tudo circo. Na hora vai dar tudo certo. Era no dia seguinte, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, das 8 às 11. Das 8 da manhã às 11 na CBN. Eu, o Durso, poxa vida, meu colega de turma, grande professor, grande advogado, o Leandro Pinto, oh, meu Deus do céu, não poderia esquecer o nome dele, depois eu vou lembrar. Éramos 4 candidatos. Aí ficou estabelecido que cada um poderia ir com um assessor e um segurança. Eu não tinha nem assessor, como é que eu ia ter segurança? Eles estavam esperando o pior dessa... Estavam esperando o pior. Bom, falei, tá bom. Eu tinha um amigo, o Rodolfo, grande professor de Direito Romano, que não existe mais, né? Aí o Rodolfo, não, eu vou com você. Ele era um grandão, mais velho do que eu. Aí eu falei, eu vou levar minha filha, que na época tinha uns 6, 7 anos, 2002, ela tinha por aí, acho que 7 anos. Aí eu falei, Luísa, você vai comigo.
no debate lá. Ah, pai, eu quero ver. Então, vamos lá. Aí, eu chego naquela sala onde houve a reunião de preparo do debate. Aí eu conheci, reencontrei o Aprobato, e tinham vários colegas lá. Pô, meu Deus do céu, como é que chama o outro candidato? Estou tentando lembrar. O Rui também. Fragoso. Rui Fragoso. Rui Fragoso, meu colega de turma, um grande amigo, um grande advogado. E o mais forte dos candidatos era depois do Durso, era o Rui Fragoso. Rui Fragoso. Certo? Ele era o grande Sim. detentor da oposição, ele é o maior líder. E aí teve o debate. Aí nós chegamos para o debate, e o Aprobato falou, poxa, Clodoaldo, queria tanto te conhecer, você fez uma campanha que eu adorei a sua campanha. Falei, pô, obrigado. Bom, você não veio com segurança? Falei, lógico que eu vim, olha aqui. E apresentei a minha filha, uma menininha de 7 anos de idade, deficiente física, com a sua muletinha. Falei, ela é a minha segurança. Calou a boca de todo mundo. Calou a boca de todo mundo. Aí, durante o debate, teve uma passagem engraçada. O Leandro Pinto falou, eu vou fazer o hospital do advogado. Falei, pelo amor de Deus, Leandro, isso é uma temeridade, porque o Durso, ele levou a advocacia à loucura. Então, você vai ter que fazer uma ala só para um hospício. Agora, se você fizer esse hospital do advogado, você vai quebrar a OAB. Não faça isso, pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu não fui eleito e ele também não foi. E o hospital da OAB não saiu, porque isso é uma outra demagogia que nunca não podemos entrar nessa. Então, são histórias maravilhosas, são a vida, o dia a dia, nos enriquece, e é a convivência com o colega, é a convivência com o contrário que vai fazer com que a gente melhore o país e melhore a nossa carreira. Perfeito. Muito obrigado. Obrigadão. Um abraço Clodoaldo. a vocês. Espero não ter tomado em vão o tempo de todos. Sejam felizes e vão para cima. Estude, trabalhe, lute e brigue pelos seus direitos. Então é isso, pessoal. Só tenho que agradecer, Clodoaldo, por ter cedido aqui. Realmente daria para a gente ficar mais muitas horas aqui. Queria muito ouvir, vai ficar para uma próxima oportunidade, a sua opinião acerca da OAB. Para mim, é um tema que eu me debruço muito. Não, e é importante que a classe, os colegas, praticamente nós estamos falando para o mundo jurídico, né, que entendam o funcionamento dessa estrutura. Que hoje a OAB, para ter uma noção para quem não é da carreira, é uma entidade que cobra uma anuidade caríssima, e presta péssimos serviços ao advogado. Agora, com esse advento da pandemia, o advogado ficou totalmente alijado do sistema jurídico, suspenderam-se os prazos, o advogado vive de prazo e de cumprimento de prazos, na medida em que as etapas processuais vão ocorrendo, o advogado normalmente vai recebendo seus honorários. E os prazos foram suspensos, os processos não andaram. Eu estimo que uma regularização de 50% do acervo que está aí para ser julgado vai levar uns 5 anos. Então, aquilo que levava 5 anos agora vai levar 10. O advogado sofre muito, vai sofrer mais, então ele tem que lutar mais. Mas tem que exigir da entidade que o representa uma postura digna. E isso não aconteceu nem nesse momento, que é o momento de maior adversidade que a carreira enfrentou. O judiciário paralisou, ninguém tomou providência, não se buscou um entendimento, não se buscou uma alternativa. Então, hoje, o advogado, infelizmente, está de pires na mão. E nós precisamos valorizar a classe para que ele possa prestar, o advogado possa prestar os serviços que a sociedade dele espera e que ele possa ser remunerado dignamente pelos serviços dignos que ele prestou à sociedade. É isso. E, então, esse ano de eleição, então você, advogado,
preste atenção, não adianta reclamar, tem que se inteirar do que está acontecendo e fazer, e votar, porque a abstenção é gigante, e votar e escolher bem. Tem que participar e cobrar. Não é só votar. Tem que cobrar. Tem que pôr a boca no trombone. E participar é importante, né? Fazer parte ali das atividades da sua subseção, da sua seccional, porque somente quando você faz parte é que você consegue mudar e melhorar a entidade, né? Então, nós não podemos ter preguiça. Aliás, quando se fala da advocacia, de uma forma geral, a sociedade. E não é brigar, é conversar, é mostrar o seu argumento para derrubar o argumento contrário, mas com categoria. Não é brigar. Mesmo dentro da sua família, se você tem um pensamento contrário do seu irmão, do seu tio, não precisa brigar. Converse, senta, procure conhecer melhor o outro lado da questão e vamos conviver harmoniosamente. O Brasil precisa disso. É isso, então. Você que chegou até aqui, não esquece de assinar aqui, clicar no sininho para você estar inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana um podcast novo. Durante a semana vem os cortes com os melhores trechos aí do nosso bate-papo. Clodoaldo, muito obrigado. Pessoal de casa, brigadão e até a próxima semana.